Na nossa aula anterior, nós vimos um pouco sobre a origem e a história da estratégia. Hoje, nós vamos analisar e conhecer alguns conceitos de estratégia. Nós veremos que são inúmeros os autores que apresentam esses conceitos. Nós vamos ver alguns utilizando como referência os principais nomes dos principais escritores relacionados à estratégia e planejamento estratégico. Então vamos conhecê-los. Vamos começar analisando o conceito apresentado por von Neumann e Morgenstern. Eles dizem que estratégia é um movimento ou uma série específica de movimentos feitos por uma empresa. Esses dois autores são responsáveis pela chamada teoria dos jogos, que é a ciência da estratégia. Por meio dela, teoria dos jogos, é possível determinar matemática e logicamente as ações que os jogadores devem realizar para garantir os melhores resultados para si próprios em uma ampla gama de jogos. Como podemos observar pelo conceito deles, em que eles usam a palavra movimento, e se lembrarmos aqui que eles são os responsáveis por essa teoria dos jogos, onde é aplicado não somente ao xadrez, mas a todo e qualquer tipo de jogos e até mesmo a várias situações da vida cotidiana e também das empresas, fica claro de entender o que ele quer dizer com um movimento ou uma série específica de movimentos feito por uma empresa. Vamos conhecer o conceito apresentado por Chandler Jr. Ele foi muito dedicado à história das empresas e em um dos seus livros chamado Strategy and Structure, de 1962, que trata de uma investigação das mudanças na administração de grandes empresas industriais norte-americanas relacionadas à inovação e nos métodos e formas de administrar. Segundo ele, temos determinação de metas básicas a longo prazo e dos objetivos de uma empresa, bem como a adoção de linhas de ação e a aplicação dos recursos necessários para alcançar essas metas. Observe, portanto, que aqui, diferente do conceito anterior, já colocamos a questão de prazos, objetivos, ações e metas. Palavras essas que nós devemos prestar atenção, pois farão parte de nossos estudos. Mintzberg. Mintzberg é considerado o pai da estratégia empresarial. Ele é um canadense, autor de alguns best-sellers da área de administração e professor da Universidade McGill. Ele descreveu 5 formas de interpretação da estratégia, que, segundo ele, o planejamento estratégico pode ser visto como plano, padrão, perspectiva, posicionamento e pretexto. São chamados 5 P's da estratégia. Em outro momento, nós vamos estudar cada um deles de forma detalhada. O que nos interessa aqui é o conceito de estratégia apresentado por ele. Na realidade, podemos apresentar 2 conceitos. Um que diz que estratégia é a forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados e em programa previamente estabelecido. O outro conceito diz que estratégia é a soma das decisões tomadas por uma organização em todos os aspectos, tanto comerciais como estruturais, sendo que a estratégia evolui de acordo com o processo de aprendizagem do gestor da firma. Observe, portanto, aqui no caso, que ele coloca a estratégia como algo que deve vir antes para que se possa pensar no futuro e também diz que a estratégia é algo que muda conforme o aprendizado do gestor da empresa. Outro conceito é apresentado por Porter. Porter é considerado o pai da estratégia. Michael Eugene Porter é professor renomado da Universidade Harvard e diretor do ranking de competitividade das nações do Fórum Econômico Mundial. Ele é um dos maiores estudiosos sobre o tema de estratégias competitivas. E ele nos traz também 2 conceitos, que diz que estratégia é a escolha da firma de variáveis de decisão-chave, como preço, promoção, quantidade e qualidade.
A empresa, para ter bom desempenho, deve se posicionar corretamente na sua indústria. Alguns anos mais tarde, em 1985, ele traz um novo conceito, ou um conceito complementar, que diz que estratégia é a busca de uma posição competitiva favorável em uma indústria, a arena fundamental onde ocorre a concorrência, sendo que a escolha dessa estratégia competitiva está baseada no nível de atratividade da indústria e nos determinantes da posição competitiva relativa dentro desta indústria. Peter Drucker, considerado o pai da administração. Drucker nos traz o seguinte conceito para estratégia: é a análise de situação atual e de mudanças necessárias. Incorpora-se a esta análise os recursos disponíveis e os que precisam ser adquiridos. Observe aqui, portanto, que também Drucker aponta a questão de uma situação atual, mas também de mudanças necessárias nesse processo. Mais na realidade, 3 outros conceitos de estratégia que nós podemos apresentar é dado por Igor Ansoff, mais conhecido como o pai da gestão estratégica, também conhecido como o pai do planejamento estratégico e também como o pai da administração estratégica. Ele nasceu em 1918 na Rússia, mas viveu boa parte da sua vida nos Estados Unidos. E traz aqui os seguintes conceitos. Estratégia é um conjunto de decisões determinadas pelo mercado do produto a comercializar. Crescimento objetivado, vantagens competitivas da organização. Diz também que são regras e diretrizes para decisão que orientem o processo de desenvolvimento de uma empresa. Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação da empresa com seu ecossistema. Por último, nós temos aqui também um outro pai do planejamento estratégico, juntamente com a Ansoff, que é o Ackoff, que traz o seguinte conceito: estratégia é ligada aos objetivos de longo prazo e os caminhos para conquistá-los, e que afetam toda a organização. Vimos anteriormente que a estratégia teve origem militar, e assim como os generais articulavam seus soldados de forma estratégica, os gestores devem conduzir seus colaboradores e demais recursos organizacionais também de forma estratégica para que os resultados sejam alcançados. As empresas utilizam estratégias para melhorar sua produtividade e o seu resultado. Em resumo, definir estratégia depende do ponto de vista de quem a vê. Pode mudar com o tempo e pode ter muitos significados, desde os mais abrangentes aos mais detalhados. Nós vimos, portanto, a partir desses conceitos, lembrando que eles não são os únicos conceitos. Na nossa apostila, nós temos lá uma série de conceitos de estratégia apresentado por diversos autores em diversos momentos. Observe, portanto, que essas definições, elas podem diferenciar um pouco entre si, mas se prestarmos atenção, elas possuem muitas palavras em comum. Então, a formulação de um conceito de estratégia depende muito de quem está formulando. Não temos como dizer qual desses conceitos é o correto, qual desses conceitos é o melhor. Vai depender do momento, dos objetivos, da visão. Tudo isso acaba interferindo para que a empresa defina a sua estratégia. Se levarmos em consideração que nós analisamos somente por esses autores, nós vamos ver que eles falam muito em questões de meta, objetivos, tanto de curto quanto de longo prazo, principalmente, ações, fala-se no futuro, processos decisórios ou tomadas de decisão, a evolução, escolha, posição competitiva ou vantagem competitiva, mudanças, regras. Essas são algumas palavrinhas-chave que aparecem nesses conceitos, e isso é que nós devemos prestar atenção. Quais são essas palavras-chave?
que esses autores querem nos passar com essa ideia? Lembrando que nós agora estamos vendo a estratégia com enfoque empresarial, não daquele da história, que tinha um enfoque principalmente voltado para a área militar. Como nós falamos e refletimos anteriormente, a estratégia militar hoje dificilmente, tal qual, pode ser aplicada numa empresa. Mas isso não significa que ela deva ser desprezada ou deixada de lado. Ela é a base. Por ser a base, é em cima dela que nós devemos refletir para poder, a partir dessa reflexão, verificar qual o conceito de estratégia. Mas aqui nós já podemos pegar algumas informações elementares sobre estratégia, que é exatamente a questão da visão, da missão, do planejamento. Então essas palavras, elas nos conduzem e irão nos conduzir às nossas próximas aulas, nossos próximos encontros, para o desenvolvimento não mais da estratégia, mas sim do planejamento estratégico. Porque eu posso até ter estratégia, mas essa estratégia pode ficar apenas na minha cabeça, ficar apenas no meu conceito, ou seja, ser abstrata. E eu preciso, em termos empresariais, efetivar essa estratégia, ou seja, eu tenho que colocá-la em prática, eu tenho que exercer meu processo decisorial e tomar ações, medidas para poder alcançar as minhas metas e os meus objetivos. Eu tenho que ver esse futuro, tenho que ter essa visão de futuro, mas eu tenho que escolher. E essa minha escolha é que vai fazer com que a minha empresa tenha uma vantagem competitiva ou uma posição competitiva no mercado em relação aos meus concorrentes. Eu tenho que estar atento também que tudo isso envolve mudança. Mudança não só do meu posicionamento, da minha visão, mas mudança até da minha empresa. E também essa mudança, ela ocorre de maneira externa à minha empresa. E eu também tenho que estar atento a isso. Mas tudo isso deve ocorrer dentro de regras estabelecidas ou pré-estabelecidas. Não que essas regras, como acabamos de falar, sejam imutáveis. Elas podem e até devem ser mexidas quando se julgar necessário para que se faça correções nas nossas ações, pois os nossos objetivos podem mudar também, e isso vai exigir que o nosso plano de ação, o nosso planejamento também tenha algumas alterações para se alinhar a esse novo processo. Portanto, pensem em estratégia agora dentro de uma visão empresarial. Pensem na estratégia como algo muito importante que vai fazer com que a empresa, diante dos seus recursos, possa alcançar os seus desejos, os seus objetivos, as suas metas. Pense na estratégia como algo muito importante para que as empresas consigam ter esse seu posicionamento, essa sua vantagem no mercado. Ok? No nosso próximo encontro, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Até lá!